Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre futebol, com muita informação, opinião, debate, com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Noite com jogos importantes para Atlético e Cruzeiro. Atlético poupa alguns titulares hoje contra o Ferroviário. Raniel não treina e abre vaga para Sassá comandar o ataque celeste hoje. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica o pessoal de casa aí como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984950038, 984950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. E todos aí estão convidados a acessarem as nossas redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos aí no Facebook, no Instagram, também com o canal no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos aqui do programa. Vamos começar então escalando a nossa turma de comentaristas hoje. Pelo meu lado direito aqui, Leandro, seja bem-vindo e já me conta aí como é que está a sua expectativa. Libertadores, mudou-se a chave no Cruzeiro. Jogo importante, ainda mais depois do resultado que aconteceu no grupo do Cruzeiro ontem. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. É um jogo importante, né? Mudou a chave e o Cruzeiro focado nisso aí, né? Ontem foi um resultado que o Cruzeiro já sabe do resultado, né? Então acho que nada mais justo que o Cruzeiro entrar determinado. Eu acho que é importante a vitória hoje, respeitando a equipe do Vasco, mas o Cruzeiro tem que ganhar, tem que vencer de qualquer maneira, até para aproximar do líder. Na minha esquerda aqui, Vinícius Gris já me diz uma coisa aqui. Esse empate ontem no grupo do Cruzeiro dá um alento maior, inclusive para o torcedor e também para o lado do Vasco, né? Porque empatou, segurou os dois times e agora dá para o Cruzeiro ou o Vasco chegarem junto aí. Muito bom. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Acho que é muito importante esse empate de ontem, porque uma vitória coloca o Cruzeiro numa condição muito boa para tentar já buscar a liderança na próxima rodada, né? Se algum time vencesse, ele já ia abrir uma vantagem muito grande. Um empate, por exemplo, hoje no Mineirão ia ser uma tragédia para pensar em classificação no primeiro lugar. Então, acho que dá um pouco mais de tranquilidade, mas não adianta nada se o Cruzeiro não fizer a parte dele. O Cruzeiro precisa entrar em campo hoje, jogar bem. Acho que não só vencer hoje, acho que é importante jogar bem para ganhar confiança, para trazer o torcedor, para trazer a confiança do torcedor de volta, pensando também no jogo de domingo. Mas o jogo importante mesmo é o de hoje, mais do que o do fim de semana. Bom, e fechando o nosso time de comentaristas hoje, Frederico Ribeiro, Jornal Hoje em Dia, seja bem-vindo aí, Fred, e já me conta um negócio. Olhando agora o outro jogo da noite, Atlético pega pela Copa do Brasil Ferroviário, e aí, tranquilo? Jogo para goleada e para a torcida voltar para casa feliz da vida? Primeiro, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, boa tarde, Vinícius e Leandro. Olha, o Atlético, pelo resultado do fim de semana, vai com uma moral super relevada e pegar o Ferroviário, que em tese é o pior adversário, né? Aliás, é o melhor pro Galo, mas em termos de qualificação, não está nem no ranking da CBF o Ferroviário. Fez a campanha no Nordeste fraca, foi eliminado. Na Copa do Nordeste também jogou para escanteio. E hoje o Galo, jogando em casa, tem que fazer o resultado. Poupou força, poupou 4 jogadores, mas eu creio que hoje é um jogo fácil. Bom, Leandro, você que esteve lá dentro das 4 linhas, conta aí pessoal de casa. Decisão, Libertadores, você já jogou Libertadores pelo Cruzeiro, jogou pelo Palmeiras também, então você já está tarimbado nisso aí. Jogo, quarta-feira à noite, 1h dessas aí. O que o jogador está fazendo na concentração e como é que está a cabeça dele para um jogo importante como esse? Essa hora, né, descansando, pegamos aquele papá gostoso, a galera pegou, então perninha pro alto, vai dormir depois, lá para umas 3 horas dorme, tira um cochilo, mas fica ansioso, né, para logo o início da partida, o estádio cheio, casa cheia, torcedor do Cruzeiro com certeza vai estar presente. Mas é um jogo difícil. Libertadores é difícil, né? Você jogar Libertadores é difícil, são detalhes. Mas eu acho, igual o Gris falou, acho que tem que jogar bem. O Cruzeiro tem que voltar a jogar bem. A última partida não foi tão bem. Jogar bem, eu acho que vai jogar bem e vai sair de campo com a vitória. Eu acho que a equipe do Vasco não vai aguentar o Cruzeiro, não. Mas continua com a rotina aí você dorme, dá uma relaxada, aí que hora que é a pré-eleção, vê um vídeo do time adversário, que horas que sai pro jogo. Explica um pouco dessa rotina pro pessoal de casa aí. Não, tem um lanche, né, da tarde, você tem que lanchar.
Depois o jantar lá para umas 6 horas, 6h30, tu pega um jantar, comer uma comidinha rapidinho, um franguinho, um purezinho, entendeu? Só para relaxar. E aí vai para a preleção do treinador, no caso é o Mano, né? Preleção mesmo lá no CT. E vai pro jogo já, ansioso já pro jogo, pra partida. Chega no Mineirão, você procura ver a escalação da equipe adversária, quem vai jogar, se teve alguma surpresa ou não. E aí deixa a bola rolar. Você fica ansioso, uns 5 minutinhos da partida, você fica naquela ansiedade, né? Eu, particularmente, sempre ficava muito ansioso para logo no início. Eu, primeira bola, já jogava curtinho para não errar, para passar confiança, entendeu? Aí ia naturalmente. E depois a torcida gritando, apoiando, então acho que é natural. Essas dúvidas que o treinador coloca aí para a imprensa, para a torcida, o jogador também levava essa dúvida para o campo? Ou, por exemplo, no caso lá do Luxemburgo, ele ia chegar e falava, Leandro, fica tranquilo que eu sei que vai jogar, mas não conta para ninguém. Não, tinha situações no treinamento que nós jogadores já sabíamos. A imprensa não sabia, mas nós jogadores já sabíamos. Até porque o Vanderlei não tem aquele coleta da madruga, não. Você já sabia já quem ia jogar. Tem o quê? Coletivo da madruga, né? Que sempre o treinador faz uma surpresa, de repente o cara começa a titular, vai pro jogo, caiu. É o coleta da madruga. Eu sempre dormia com a chuteira do lado, né? A caneleira, eu falava pro meu companheiro, ó, lembra aí, porque senão não posso cair. Mas o Vanderlei não, porque o Vanderlei não tinha isso. Mas hoje tem. Então acho que é natural isso aí, ainda mais o elenco do Cruzeiro, que hoje está recheado de jogadores com qualidade. Mas quem hoje sabe quem vai jogar já sabe do time titular. Os jogadores já estão cientes disso. Então já ia para o jogo tranquilo, o torcedor ficava muito ansioso para saber a equipe, né? Mas é natural você saber disso. E eu acho que a equipe do Vasco também está preocupada com o Cruzeiro. Quem vai jogar lá? Até porque vai ter um jogo decisivo para o Cruzeiro, né? No final de semana. Então acho que para os jogadores do Cruzeiro já estão cientes. Agora o Vasco vai ter surpresa. Ô Vinícius, e a movimentação da torcida, já uns 40 mil ingressos vendidos para esse jogo, imagina se casa cheia. A pressão do Cruzeiro em cima do Vasco, da torcida, você acha que vai ser essencial aí para um jogo como esse? Porque o time do Vasco é um time que ele é cascudo, mas ainda está se encontrando. O Vasco é um time que tem feito partidas emocionantes, né? Tem sido legal ver o Vasco jogar se você não está envolvido emocionalmente com o Vasco. Os últimos 4 jogos do Vasco foram 3-2. Com 20 gols nos últimos 4 jogos, viradas, gol no finalzinho. É um time que tem muita dificuldade na defesa, mas é um time que lá na frente as coisas têm funcionado relativamente bem. O Wagner tem jogado bem. O Paulinho, embora tenha perdido a posição, vai retomar hoje, vai ser titular de novo. É um jogador que vem crescendo de produção, muito jovem, 17 anos só, mas é fundamental para o Vasco. O Riascos tem feito seus golzinhos, aliás, hoje vai chamar muita atenção, né, o reencontro do Riascos com o Cruzeiro, com o torcedor do Cruzeiro, depois daquela forma tumultuada quando ele saiu do clube. Então, acho que o time do Vasco é um time que promete emoções, mas ainda assim acho que o torcedor do Cruzeiro vai estar do lado, não tenho dúvida. Acho que aquela venda antecipada dos pacotes que o Cruzeiro fez foi muito importante para garantir a casa cheia hoje. Né? Não sei se depois da derrota no Clássico, se não tivesse vendido já tanto ingresso antecipadamente, a gente teria um grande público, mas Libertadores normalmente é uma competição que o torcedor gosta muito, faz muita questão de ir, e acho que a gente vai ter um público legal, uma festa bacana lá no Mineirão hoje, mas o time tem que corresponder para trazer o torcedor para o lado dele. Ô Fred, e a gente olhando a Independência, a situação pelo lado alvinegro já está diferente. Movimentação baixa de ingressos, 10 mil e poucos ingressos vendidos até agora. O que é o reflexo disso? Será que é a situação financeira do pessoal? Será que o pessoal está segurando porque tem clássico no final de semana? Como é que você vê isso aí? Tem isso mesmo. O ingresso do clássico está R$100, né? Não é um preço tão acessível assim. E entre as finais, talvez o torcedor não tenha economizado tanto, apesar que é começo de mês, né? Podia ter economizado uma graninha. Mas hoje a casa não deve estar tão cheia quando o ano do Atlético é de bons públicos, né? Mais de 15 mil que deve ser a média, não sei de cabeça. Mas hoje deve ser um pouquinho abaixo disso. O horário, você acha que influencia? 7h30 Pode ser também, você gosta? 7h30. Para mim, para trabalhar é bom, mas para o torcedor acho que não, porque sai do trabalho e tem que se deslocar ao Independência. Talvez são 8 horas, 8h30 seja o horário mais acessível. O 7h30 não é um horário que todo mundo consegue chegar, né? Eu acho que no caso do Atlético é uma conjunção de fatores, né? O adversário, que não empolga muito, né? O Ferroviário, o torcedor vai olhar e falar, vai ter coisa melhor pela frente, aí vou guardar meu dinheiro. Ô, Brisa, mas tu não acha um jogo perigoso pro Atlético? Sei lá, claro que teoricamente o Atlético é favorito, disparado. Sim. Mas, pô, é um jogo perigoso. Eu acho que o apoio da torcida não seria fundamental? Eu acho até que é perigoso. O estádio vazio torna o jogo até um pouco mais perigoso, eu acho. E não é nem pela questão da pressão que a torcida faria no Ferroviário.
Acho que o jogador, eu imagino, né? O Leandro vai saber falar isso melhor do que eu. Mas acho que o jogador chega lá, vê o estádio não tão vazio e tudo, ele dá uma relaxada com relação à importância do jogo. E o jogo de hoje é importante, claro, para o Atlético. É amplo favorito. Acho que vai ser uma vergonha se o Atlético não conseguir a classificação em 2 jogos. Falei isso aqui ontem. Né? Se é jogo único, o jogo único você está sujeito a surpresas, a uma noite ruim, a uma expulsão no início do jogo como que muda a foi com história. o Sport, né? Exatamente. O Sport estava ganhando de 3-0 até os 30 minutos do segundo tempo. E acabou levando o 3-3 e perdendo nos pênaltis. Mas em 2 jogos, o Atlético tem a obrigação de eliminar o Ferroviário, que já dispensou um punhado de jogador e tudo mais. Então eu acho que a questão do adversário tira um pouco do público, a questão de ter as 2 finais, né? Teve final domingo, teve final, vai ter outra no próximo, tem a questão do ainda não chegou o 5º dia útil, né? O Fredinho falou do início do mês, mas ainda não chegou o 5º dia útil, a maioria ainda não recebeu. Então acho que isso tudo favorece para a gente ter um público um pouquinho menor. Você vai contar isso pra gente, como é que é a reação do jogador com o estádio cheio, vazio, mas daqui a pouquinho, porque antes a gente tem um recado aí pra vocês. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético que enfrenta o Ferroviário hoje à noite no Independência. Não sai daí.